Novamente, boa noite a todos. Abramos nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 19. E nós iremos ler do verso 17 ao verso 19. Evangelho de João, capítulo 19, verso 17 ao 19, assim diz a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio deles. Pilato escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, queremos, Senhor Deus, agradecer por podermos abrir a Tua Palavra e por, Senhor Deus, podermos receber dela esse alimento tão maravilhoso, Senhor, que é a instrução da Escritura. Queremos, Senhor Deus, diante do que iremos estudar, o momento, Senhor Deus, em que nós fomos redimidos, que é o momento em que Jesus ali foi crucificado e morreu por nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o quão maravilhoso foi o Teu plano. Nos ajude, Senhor Deus, também a ser claros para que os corações daquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti possam também, Senhor Deus, reconhecer que Jesus é o Senhor, o Messias prometido, o Filho de Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, nos dando sabedoria nesse momento. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados, chegamos no momento clímax do Evangelho de João. O momento em que Jesus é entregue por Pilatos para ser crucificado. Nós vimos que Jesus passa por um julgamento eclesiástico, pelo Sinédrio. Depois Jesus passa por um julgamento civil, com Pilatos. Mas vemos o plano de Deus correndo em completa consonância com as ações dos homens. Mesmo os homens achando que estavam frustrando, né? Ou até mesmo se livrando daquele que seria o opositor. Esses homens estavam nada mais do que auxiliando a Deus concluir o plano redentor. Tá? Agora nós chegamos naquele momento em que nós nos deparamos com Jesus na cruz. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para Isaías 53, para nós introduzirmos a mensagem de hoje, vendo um pouco sobre a realidade profética daquele homem que estava na cruz. Interessante que Deus é tão maravilhoso em seus planos, que ontem, no estudo da iniciação doutrinária, nós estávamos estudando sobre cristologia. Tá? E nós começamos estudando sobre esse texto, tá? Sobre Isaías 53. E eu gostaria de ler os primeiros versículos que dizem: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem que os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Quando nós começamos a estudar sobre a pessoa do Senhor Jesus, e quando começamos a nos deparar como Deus demonstra o seu amor para o mundo, e vemos Isaías 53, nós vemos um grande conflito daquilo que talvez o mundo esperasse de o grande libertador. Talvez o que o mundo esperasse do que seria o Filho de Deus. Talvez o Filho de Deus pudesse ser esperado como um homem belo, bonito, de alta estima, aquele que todos reconheceriam, aquele que seria famoso, aquele que as pessoas quisessem estar perto. Mas não é assim que a Escritura fala do nosso Senhor Jesus. Não é assim que a Escritura anunciara aquele que veria. E quando nós vemos Jesus chegando na cruz, nós começamos a entender perfeitamente o clamor profético que diz: era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. O texto de Isaías começa falando que ele era como uma raiz seca no deserto. Vocês já viram uma raiz seca, como ela é feia? Pois é assim que esse homem que libertaria o povo de Israel, inclusive toda a humanidade dos pecados, é assim que ele é comparado a uma raiz em uma terra seca. Vocês já se depararam com aquelas imagens de Jesus, que muito famosas aí, principalmente dos quadros e das imagens, né, do catolicismo, que é um Jesus de olhos azuis, né, de cabelo longo, branco, né, muito belo. Vocês já viram essas imagens? Não é isso que a Escritura nos diz do Senhor Jesus. A Escritura diz que o Senhor Jesus era um homem que olhava-se para ele, e ele era um homem comum, desprezado, como uma raiz em terra seca. Talvez, meus amados, isso mostra exatamente como Deus estruturaria uma revelação perfeita. Uma revelação perfeita está muito além daquilo que é físico e do que é material. A coisa mais preciosa que poderia existir, que pisou nessa terra, visualmente e fisicamente, era algo desprezível. Quando Jesus está na cruz, meus irmãos, nós enxergamos o clímax dessa realidade. A forma que Jesus morre na cruz mostra exatamente o clímax dessa realidade de um homem desprezado, de um homem de dores. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até esse tipo de morte, a morte de cruz. E quando nós começamos a pensar, talvez hoje nós não tenhamos o real sentimento do que é uma morte de cruz. A morte de cruz era uma morte extremamente terrível. E não só terrível no sentido físico, mas terrível no sentido moral. Aqueles homens eram a escória da sociedade. Os homens que eram crucificados eram os piores homens da sociedade. E a Bíblia diz que esse homem de dores, mas também repleto de humildade, sendo o próprio Deus, se humilhou e aceitou a morrer da pior forma possível, a morte de cruz. Agora, isso também mostra, meus irmãos, a simplicidade do Senhor Jesus, no sentido de que Deus revela a grandiosidade do seu poder nas coisas simples. Jesus também fala isso dos seus discípulos. Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo e as coisas que são rejeitadas do mundo para envergonhar as coisas que são. É esse contexto que nós precisamos entender de Jesus ali na cruz.
Jesus na cruz, meus amados irmãos, é toda a personificação desse clamor profético de Isaías 53. Contudo, a humanidade do Senhor Jesus também é demonstrada ali na cruz. Pensamos que se tem uma coisa que mostra que Jesus era 100% homem, era o fato dele poder morrer. Quando eu estava me estudando, lá na iniciação doutrinária, falamos sobre isso. Jesus passou por muitas coisas que revelou que ele era um homem. Como, por exemplo, Jesus se emocionou, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Jesus teve muitas coisas que nós temos. Jesus se angustiou, Jesus se alegrou. Mas, acima de tudo, que mostra a humanidade perfeita de Cristo, Jesus morreu. E a morte de Cristo, ela é central para a nossa fé. A morte de Cristo, meus irmãos, ela é central para a nossa fé. Paulo diz que se há de gloriar-se em alguma coisa nesta vida, se glorie na cruz do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê, meus amados? A cruz e a morte do Senhor Jesus é a centralidade da nossa fé, porque sem ela nós continuaríamos condenados. Sem a morte do Senhor Jesus e sem a cruz do Senhor Jesus, todos nós continuaríamos na condenação. Mas acima de tudo, a cruz também revela a divindade de Cristo. Sim, meus irmãos. A Bíblia diz lá no capítulo 2, versículo 6 e 8, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus. Então, Jesus estava lá na cruz como homem e como Deus. Por que é importante compreendermos isso? É importante sabermos que Jesus era o Deus encarnado que veio a esse mundo. João capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se faz carne e habita entre nós. Por que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Porque somente carne pode morrer. O verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nesta carne fosse extirpado o pecado. E meus amados, se nós não compreendermos que Jesus é Deus, nossa salvação está em sério risco. Ainda no nosso estudo de ontem, falei para os amados exatamente isso. Eu disse para eles o seguinte: quando o homem pecou contra Deus, o homem recebeu de Deus algo que é coerente à sua pessoa. Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tudo que Deus faz tem respaldos e tem reverberação eterna. Então, na hora que Deus diz que se o homem pecasse, ele morreria, o homem recebe de Deus uma condenação eterna. Porque Deus é eterno e tudo que Deus faz está consoante à sua pessoa. Então, meus irmãos, como resolver um problema eterno? Como o homem poderia resolver um problema de respaldo e de amplitude eterna, se não fosse feito por alguém também eterno? E é por essa razão que nós precisamos crer que Jesus é Deus. Porque se nós não cremos que Jesus é Deus, nós ainda estamos na condenação. Se nós não compreendermos que somente Deus poderia oferecer algo para o próprio Deus. E meus irmãos, que beleza é nós compreendermos isso. Que beleza nós compreendemos esse tamanho desse amor de Deus. João fala diversas vezes sobre esse amor de Deus. Inclusive com o versículo que nós tanto conhecemos. Agora, essa realidade no Velho Testamento era conhecida exatamente por esse Messias, o Machia, aquele que viria para resolver o problema do povo.
Meus amados, mas quando começamos a estudar sobre as profecias do Messias, e João abre o seu evangelho no versículo 29, dizendo a centralidade do Messias, que está se concluindo agora no capítulo 19. O que é que está se concluindo agora no capítulo 19? Jesus derramando o seu sangue. É isso que nós estamos vendo no capítulo 19. E lá no versículo 29 do capítulo 1, João já mostra essa realidade. Lembram o que é que diz lá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós nos reportamos na ideia do Cordeiro de Deus, olhamos para Êxodo e olhamos para a última praga. A última praga nós vemos Deus instituindo ali uma cerimônia tipológica que apontará para frente. O que é que essa cerimônia significava? Um cordeiro era preparado, imolado e morto. Mas tem um detalhe: o seu sangue era derramado sobre as vergas das portas. O seu sangue era derramado sobre o madeiro. E através desse sangue que era derramado no madeiro, as pessoas que estavam dentro daquela casa, sua vida seria poupada. Conseguem entender, meus irmãos? Quando João olha para Jesus e toda essa realidade profética daquele Messias que era esperado, mas aquele Messias que era esperado, ele via com um propósito, primeiramente, muito mais sublime do que simplesmente subir num trono e reinar. Jesus viria para cumprir o clamor profético da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro lá da Páscoa, ele tomou sobre ele o pecado daquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. E o sangue que estava naquelas vergas das portas demonstrava isso. Quando Isaías, no capítulo 53, versículo 4, fala sobre isso, olha só o que é que ele diz lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, ele replica esse clamor iniciado lá no início, na primeira Páscoa. E meus amados, quando Deus institui todos os sacrifícios, Deus institui inclusive a Páscoa e deixa ela como estatuto perpétuo, Deus queria mostrar para aquele povo como ele resolveria o problema da humanidade. Todas as vezes que uma Páscoa era realizada, Deus estava mostrando como ele resolveria o problema da humanidade. Assim sendo, agora nós estamos com Jesus na cruz. Neste momento, no capítulo 19, Jesus ali, sendo morto, e Pilatos coloca sobre a cabeça de Jesus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A condenação de Jesus exposta. Entretanto, nós sabemos que Jesus morre por um propósito muito maior do que esse. Jesus morre não simplesmente por ter se declarado o rei dos judeus, mas Jesus morre pelo propósito maior, que era salvar toda a humanidade dos pecados deles. Assim sendo, Jesus na cruz dá muitos clamores interessantes. Nós sabemos que Jesus dá 7 clamores na cruz. O primeiro clamor que Jesus dá na cruz revela um pouco dessa grande missão. O primeiro clamor que Jesus dá na cruz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus amados, quando Jesus está na cruz, a primeira frase de Jesus é essa na cruz.
E essa frase ela é muito emblemática. Na verdade, todos aqueles que rejeitam a Cristo, eles não sabem o que estão fazendo. Meu amado, se você está aqui hoje e você não creu em Cristo ainda, você não sabe o que você está fazendo. Você está na pior condição possível. Você está na condição daquele que está condenado. Jesus olha com amor para estas pessoas. Jesus olha com amor para aqueles que estavam o esbofeteando. Jesus olha com amor para aqueles que estavam o humilhando. Jesus olha com amor para aqueles que estavam te desprezando. Olhando para eles e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados, mas a segunda frase de Jesus na cruz remonta à esperança. A segunda frase de Jesus na cruz remonta a esperança muito forte. Foi quando Jesus estava falando sobre o paraíso para aquele preso. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha como é interessante as frases de Jesus. Primeiro, Jesus pede perdão, pede que Pai perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois Jesus apresenta a misericórdia para aquele homem que está lá na cruz, demonstrando para você que a misericórdia de Deus, ela é no tempo de hoje, todos os dias. Deus oferece a sua misericórdia. O Evangelho de Cristo é oferecido para nós todos os dias. Agora, veja que existia outro ladrão que estava lá na cruz. Não era só um, eram dois. Um aceitou a Cristo como Senhor. Um entendeu e foi perdoado por Deus. O outro blasfemou contra o Senhor e foi condenado. As outras frases de Jesus na cruz, é uma inclusive que está aí no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 a 27. É quando Jesus demonstra um amor profundo pela sua mãe Maria. Jesus vendo aquela situação extremamente difícil, porque Jesus, por ser onisciente, conhecer o coração humano, e entender o quanto Maria via esse vínculo afetivo, Jesus a ajuda, dizendo: mulher, agora eu não sou mais essa pessoa que você deve se preocupar. Eu estou aqui fazendo um propósito muito maior. E coloca sobre João essa responsabilidade de cuidar dela. Meus irmãos, talvez Jesus estivesse poupando Maria ali naquele momento, de ver a sua morte. Nós sabemos, para vocês que são mães, deve ser muito horrível uma mãe ver um filho morrer, não é? Pois bem, Jesus pede para Maria ser tirada daquele momento, para não ver a sua morte. Jesus mostra agora um cuidado muito maior com os seus filhos, porque Maria era filha dele nessa perspectiva. Como um sacerdote perfeito, como aquele que cuida das suas ovelhas, naquele momento Jesus cuida da sua ovelha chamada Maria e tira para que ela não sofresse uma dor terrível no seu coração. A partir de então, Jesus dá um outro clamor. Talvez um clamor extremamente profundo. E talvez esse clamor nunca conseguiremos entender o porquê. E o que Jesus sentia naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez, meus amados irmãos, esse clamor de Cristo era uma das razões porque ele angustiava-se no Getsemane dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se nós pararmos para pensar e imaginar o que é uma comunhão eterna, a comunhão de Jesus com o Pai, uma comunhão eterna, sendo temporariamente quebrada por amor a nós.
ali naquele momento. Naquele momento, Deus desampara Jesus, porque o pecado da humanidade todinha estava sobre as costas de Jesus. Talvez nós nunca conseguiremos entender o que realmente Jesus sentiu ali. Essa comunhão eterna sendo ali rompida por essa realidade e por esse clamor profético. Quinta coisa que Jesus diz na cruz, remete à sua humanidade, mas também remonta às profecias, tenho sede. Depois, sexta coisa que Jesus diz na cruz, está consumado. E por fim, Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus amados, nós poderíamos passar muito tempo aqui falando sobre a cruz. A cruz nos deve fazer muitas reflexões. Mas eu queria me focar na ideia de, Pai, está consumado. Na perspectiva de João, existem algumas profecias que Jesus cumpre aqui. Quando Jesus diz, Pai, está consumado, nós estamos nos remontando a toda uma estrutura profética perfeitamente cumprida na pessoa de Jesus. Às vezes, quando nós escutamos essa frase, que Jesus disse lá em João 19:30, Pai, está consumado, pode nos remeter o plano de salvação, também o plano de salvação. Mas existia muito mais coisas sendo consumadas naquele momento. Veja, eu quero pegar só esse retrato de João para nós vermos o que estava sendo consumado pelo retrato de João. Tá certo? Veja aí em João capítulo 19, versículo 23 e 24. João, capítulo 19, versos 23 e 24, diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-se as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, eram sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos-nos sortes, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Aí vamos parar por aí. Como era que normalmente acontecia uma crucificação? Ou uma crucifixão? Normalmente o condenado levava a sua pena, representada por esta cruz, vestido. Ele levava isso vestido. Quando ele chegava lá, no momento de ser crucificado, ele era o quê? Despido. Sim, meus irmãos, ele era despido. Provavelmente aqui eram 4 soldados e 5 partes. Então, provavelmente as roupas, a roupa de cima, a coroa e as coisas foram dividindo. Só que ficou uma coisa para se dividir depois, para deixar ele completamente despido. Parou para pensar que Jesus estava na cruz nu? Jesus estava na cruz nas piores vergonhas, principalmente para aquela época. A nudez naquela época é algo de extrema vergonha. Sabe por que Jesus ficou nu na cruz? Certamente para cobrir a nossa nudez. Nossa nudez, aquela nudez que ficou clara e evidente quando Adão e Eva pecaram, lembra? Quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. E Jesus ficou nu para que nós pudéssemos nos vestir. Meus amados, além disso, esse cumprimento profético era um clamor, lá do Salmo 22:18. Abre aí sua Bíblia. Salmo 22:18.
Salmo 22, 18 diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha esse clamor profético. Vocês vão entender o porquê está consumado, né? Mas vamos mais. Olha aí, João 19, 28 a 29. João 19, 28 a 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Será porque Jesus disse que tenho sede? Lá na cruz. Será que a principal motivação de Jesus era a sede física? Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Não, vamos continuar lendo, depois a gente abre a Bíblia. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora abre a sua Bíblia aí para Salmo 69, 21. Abra a sua Bíblia aí para Salmo 69, 21. Salmo 69, 21 diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É um clamor profético. Jesus precisava cumprir esse clamor profético. Sabe por que Jesus pediu para beber? Porque a profecia precisava ser cumprida. Meus irmãos, nada estava fora do controle de Deus ali naquele momento. Até naqueles momentos de maior angústia e dor, o plano de Deus estava se cumprindo perfeitamente. Quando Jesus diz: está consumado, traduz-se: não há mais nada a ser cumprido. Perfeitamente, toda a estrutura profética desse cumprir. E nós sabemos que depois disso, o que é que acontece? Inclinando a sua cabeça, rendeu-se o seu espírito. Quem determina a hora que morre, a não ser o próprio Deus? Hã? Nós não temos essa condição de fazer isso. Jesus entregou o seu espírito. Jesus decidiu a hora que ele morreria. Mas as profecias não param por aí. Veja, abre aí sua Bíblia em João, volte lá para João 19, 33. O que estava acontecendo ali era os principais sacerdotes, extremamente aperreados, a palavra nordestina, né? Aperreados. Extremamente aperreados, porque a preparação da Páscoa estava perto. Imagine aquele momento sagrado em Jerusalém. Um momento em que o povo se reuniria para celebrar a Páscoa. 3 homens no alto de Jerusalém, expostos e mortos em uma cruz. O que é que os sacerdotes começaram a sugerir para Pilatos? Vamos terminar o serviço. As pessoas, quando eram crucificadas, elas passavam às vezes dias agonizando na cruz. Elas passavam dias sofrendo ali na cruz. E era de costume quebrar as pernas dessas pessoas, porque o que faziam elas morrerem, o que fazia elas morrerem na cruz era a falta de oxigênio. Então elas quebravam as pernas das pessoas, para que elas não pudessem mais se erguer na cruz e respirar. Então, aqueles sacerdotes, para não expor durante a Páscoa os 3 homens mortos, pedem para Pilatos quebrar as pernas para que eles morram logo. Mas Jesus já tinha entregue o seu espírito. Agora, por que será? Por que será que isso acontece? Olha aí, abre aí
Salmo 34, 20. Olha aí, Salmo 34, 20. E depois nós iremos ler Êxodo 12, 46. Salmo 34, 20 diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Abra aí sua Bíblia para Êxodo 12, 46. Êxodo 12, 46 diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa. E o que? Nem lhe seja quebrado um osso sequer. Ou seja, Jesus era o cordeiro pascual. E o cordeiro pascual não podia se quebrar nenhum osso dele. E interessante, meus amados, o quanto Deus é maravilhoso. Que até no momento da morte, Jesus já morto, as profecias continuam sendo cumpridas. Os soldados acham aquilo estranho. Os soldados acham aquilo estranho porque os homens passavam dias lá na cruz. Como aquele homem escolheu a hora de morrer? Qual é a alternativa para os soldados verem se Jesus já estava realmente morto? Decidem transpassá-lo. Abra sua Bíblia para Zacarias, capítulo 12, versículo 10, por favor. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem transpassaram. Prantear-o-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por eles como quem chora amargamente pelo primogênito. Isaías também fala que esse, que era o servo sofredor, seria transpassado. Meus amados, a veracidade e a segurança profética, ela é incrível. O Dr. J.P. Free, que escreveu o livro Arqueologia e Bíblia e História, chama a atenção para o fato que, segundo o cânon bíblico, existem 332 profecias no Antigo Testamento que literalmente se cumprem em Cristo. E a probabilidade matemática de todas essas profecias se cumprirem em um homem, e eu tive que pesquisar como se chamava isso, porque eu não consegui, mas a gente tem ferramentas hoje que nos ajudam, 1,84 nonilhões. Explicando em partes, é 1 sobre 84 zeros. 84 e 84 zeros. Ou seja, é impossível. Meus amados, eu falei algumas profecias aqui, mas nós temos 332 aqui, no mínimo, que se cumprem na pessoa de Cristo. Isso mostra o quanto a nossa salvação ela é segura. E quanto o plano de Deus foi cumprido perfeitamente. Assim, a crucificação e o estar consumado representa muito mais do que simplesmente concluímos a salvação. Mas não, concluímos a salvação e tudo mais. Ou seja, Deus executou o seu plano perfeito, planejado antes da fundação do mundo. Como fala lá em Efésios 1,4. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, o estar consumado significa a execução perfeita do plano que Deus fez desde a eternidade. O estar consumado também significa que Deus executou o plano da redenção. Ou seja,
Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem ele propôs no seu sangue como propiciação. Mas o estar consumado também significa que Deus não só concluiu o seu plano feito na eternidade, Deus também não só executou o plano da salvação, mas Deus também agora reconcilia os homens consigo mesmo. Abra aí a sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e verso 19. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que maravilhoso, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus, ali na cruz, estava reconciliando o mundo com Deus. E por fim, o estar consumado também significa dizer que não só somos reconciliados com Deus, mas também nos tornamos filhos dele. Olha, meus irmãos, como maravilhoso é os resultados da cruz. Os resultados da cruz, além de nos reconciliar, nos torna filhos. E João fala isso lá no versículo 12 do capítulo 1. A todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meus amados, como maravilhoso é olhar a Escritura e desfrutar essa maravilha do que é o Evangelho da salvação. Do que é olharmos para tudo que Deus fez, toda a história, todas as profecias sendo cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Meu amado, se você está aqui hoje e ainda não creu em Cristo, saiba, assim como tudo se cumpriu na pessoa de Cristo, assim como tudo que Deus profetizou em relação a Jesus se cumpriu perfeitamente, ainda há muitas coisas a se cumprirem. E se tem uma delas que põe você em risco, é exatamente a condenação eterna para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor. Aqueles que não creram pela fé nesse plano maravilhoso que foi concretizado através da morte e da cruz. Na morte e na cruz de Cristo, a salvação. Na morte e na cruz de Cristo, a reconciliação. Na morte e na cruz de Cristo, a redenção. E você precisa crer nisso, para que você possa se tornar um filho de Deus. De outra forma, só resta uma coisa: a condenação. Meu amigo, se você está aqui hoje e ainda não tem a Cristo, você terá a oportunidade de entregar a vida a Ele hoje. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, damos graças, Senhor Deus, pela riqueza da Tua palavra, pela riqueza profética e por tudo que Jesus fez por nós ali na cruz. O nosso amado Senhor Jesus, que ali, Senhor Deus, ofereceu o seu corpo e o seu sangue, para que nós não precisássemos ir para lá, nos substituindo, Senhor Deus, naquela terrível cruz. Pai querido, peço que nesse momento o Teu Espírito esteja trabalhando no coração daqueles que aqui estão e por acaso ainda não depositaram a sua confiança nessa verdade bíblica. Enquanto a igreja ora, há por acaso alguém aqui nesta noite que ainda não teve encontro com Cristo, ainda não pôs a sua confiança no sacrifício e naquilo que Deus providenciou na pessoa do seu Filho.
alguém que ainda não creu em Cristo e quer hoje entregar a vida ao Senhor Jesus? Há alguém que quer crer na verdade desse evangelho maravilhoso e tornar-se um filho de Deus? Alguém, levante em suas mãos. Alguém quer entregar a vida a Cristo hoje? Levante em suas mãos. Saiba que ali na cruz Jesus clamou por você. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Levante em suas mãos. Senhor meu Deus, entregamos todas essas almas à tua misericórdia e à tua longanimidade. Que possam, Senhor Deus, ter mais oportunidades de se entregarem, Senhor Deus, a ti. Peço tua compaixão por essas vidas. Porque como Jesus clamou ali na cruz, não sabe o que estão fazendo. Pai querido, quanto àqueles que já aceitaram a Cristo, que possam amar, Senhor Deus, essa cruz. Que dia a dia, Senhor Deus, possam anunciar esse evangelho maravilhoso que está na pessoa de Cristo. Louvamos ao Senhor por esta noite em Cristo Jesus. Amém.